no Pé de Ouvido nós fizemos uma discussão sobre o resultado eleitoral da Argentina, não é? Foi só o Milei ganhar as eleições, ele já começa a fazer uma mudança no discurso, né? No presente da representante da ministra das Relações Exteriores em Brasília, já para dialogar com o Brasil, para convidar, e ele próprio manda uma carta ao presidente Lula que ele defenestrou da campanha. Esse tipo de discurso vai muito alicerçado num projeto de marketing eleitoral para agradar a quem quer ouvir alguns disparates ou algumas questões que acham que são cruciais e resolutivas dos problemas de cada localidade, de cada nação, de cada estado. O voto conforme eu raciocino, penso, eu imagino que pode ser assim uma estrutura de Estado. A política tradicional, ela termina voltando para o seu curso e volta para o seu curso nas figuras que usam a motosserra para fazer campanha em carreatas em Buenos Aires, como fez o Milei, como fez declarações das mais estapafúrdias contra algumas questões que envolvia, por exemplo, no campo da economia, o Banco Central, mas já está convidando economistas para dirigir o Banco Central. Então não vai fechar o Banco Central. Então esse discurso próprio para quem está em determinadas bolhas e só quer ouvir aquilo que está sendo transmitido e que lhe agrada ao seu ouvido. E a política não é assim. A política é diferente. A política é da discussão permanente e aprofundamento das questões dentro do campo democrático. Nós tivemos essa experiência no Brasil com o bolsonarismo, que resvalou até agora para numa passeata, em um ato na Avenida Paulista, que foi completamente esvaziado, porque aquele discurso da porta dos quartéis, de conspirar contra a democracia, contra a Constituição, não pegou no Brasil. Há uma divisão efetiva, tem essa força ainda, essa visão atrasada da política, mas é preciso rediscutir a situação, a conjuntura do país em outro patamar, com a outra visão, dentro da paz, como nós estamos vendo agora entre o próprio conflito no Oriente Médio, entre o Hamas e Israel. A necessidade de paralisar o confronto bélico para uma pausa e que venha a paz. Esse é o caminho de toda a sociedade, de toda a nação. Buscar a paz, o progresso, para que a humanidade possa evoluir. E nós só podemos evoluir também pela educação. A educação é crucial no nosso dia a dia, na nossa vida. E nós precisamos pensar a educação lá atrás, com as crianças, com as creches. Como é que está funcionando a educação, por exemplo, na nossa cidade, em Maceió, aqui em Alagoas? Hoje vou conversar aqui no Pé do Ouvido. Já tivemos a oportunidade de conversar com a professora Fátima Romão, professora de sala de aula, uma professora que tem uma liderança do ponto de vista da organização da categoria na cidade e no estado, tem efetivamente participado dessas decisões, apelado até para o Ministério Público, para a Justiça, para fazer valer uma educação de qualidade. Mas parece que o gestor público, a Prefeitura de Maceió, por exemplo, não quer seguir esta visão, esta prática. E a educação em Maceió, eu tive informações agora, recentemente, que lá no Benedito Bentes tem uma escola sem teto. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Eu já tive experiência com a educação, até porque fui secretário municipal da educação, sei da importância do que é a gestão pública. Sou professor de sala de aula desde 1984 na Universidade Federal de Alagoas, então não estou falando por retórica nem por demagogia. Estou falando porque tenho consciência de que é preciso ter escola para a sociedade
sem essa divisão da escola da senzala e da escola da Casa Grande, como diz o nosso Cristóvão Buarque. E é isso que nós estamos vendo. Eu nunca vi escola sem teto funcionar, mas funciona em Maceió. Tem conhecimento disso, Fátima? Tenho. É um prazer você estar aqui de volta. O prazer é meu e falar de educação é um prazer maior ainda, né? E falar da nossa cidade, que é o que merece nossa atenção. Maceió é uma cidade com 1 milhão de habitantes e que está aí. E que perdeu, votado pelos nossos vereadores. É uma pena que o professor tenha tão pouco conhecimento político, mas eu estou lutando muito para isso, sabe, Regis? Para que o professor tenha esse conhecimento político. Porque nós perdemos 4,70% no orçamento municipal. Foi a única que perdeu aqui, né? Foi a educação. Ninguém mais perdeu. Será que educação é menos importante que infraestrutura? Saúde? Não, uma não existe sem a outra, né? E nós perdemos. E isso vai para onde? Qual é o maior prejuízo? Nós temos agora uma gestora que não está dando muita informação, né? Ela vem de uma linha política do interior, com uma realidade diferente de Maceió, e fazendo umas coisas que não estão agradando aos professores. Nós temos, não é só o teto que está faltando, não, Regis. Está faltando muito professor em sala de aula. Mas essa escola Paulo Bandeira, ela vai encurtar o calendário escolar do ano? Me parece que antes do Com certeza já encurtou e não vai ter como pagar. Mas isso, os professores, será que tem professor lá lotado? Porque a falta aqui, eu falo assim, da parte baixa de Maceió, estamos assim com crianças que estão há 4 meses sem aula. Como é que eu vou recuperar isso? Tem como? Porque não tem professor? Não tem professor. E o professor que era dito como humorista, que eu acho que você já conhece essa realidade, que é o professor da cadeira, que já é concursado e que pode fazer o contraturno. Muitos não querem porque está uma bagunça o pagamento, né? Uns dizem que vai pagar num dia, no outro, né? Como sem compromisso nenhum com a educação. E fica um jogo de empurra. A Secretaria Municipal diz que é a Secretaria de Gestão, a SENGE, e a de Gestão diz que é a de Educação. E fica esse jogo. Nós sabemos, como você falou, que você já foi secretário, e eu conhecendo, porque tenho muitos cursos de formação por conta do partido político, nós sabemos que a Secretaria Municipal de Educação tem a sua receita própria. E por que não gerir? Por que passar por essa coisa? Por que ficar com esse jogo de empurra? Quem sai no prejuízo é o professor. E quem sai mais ainda é a criança, Regis. Porque o professor não quer. Ele não é obrigado a ficar. Ele prefere pegar até um contrato fora da rede, né, que pague até menos, mas que ele receba na data pré-estabelecida, o que não está acontecendo pela Secretaria Municipal. Você tem uma ideia desse percentual desses professores horistas na rede municipal em Maceió? É porque... Representa o quê? 30%? Eu acho que nós estamos num número maior. Porque, visto o PSS lançado agora pela secretária, né, num número de 3.000 e poucas vagas, no cômputo geral, administrativo, merendeiro, professor de disciplina. Nós temos essas 3.000 vagas, onde algumas serão de reserva, outras já para assumir imediatamente, né? O que acontece? Esse número está grande. E agora, essa semana, eu, como representante da Associação dos Profissionais de Educação do Estado, vou encaminhar um pedido ao Ministério Público, Regis, porque é o único jeito de se fazer ouvir. Democracia nessa gestão não existe. Você tenta conversar, você tenta dialogar, não. Vide que o prefeito bloqueia de rede social. Eu sou bloqueada. Eu e um monte de gente bloqueado, né? Qualquer um que faça crítica... A rede é só para atender o... Só para os haters. Você olha a rede... ouvido dele, né? Só para quem elogia, né? Aí a gente responde assim, será que tudo que eu aprendi nos cursos de formação de política, será que essa resposta vai ser dada na urna? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Porque, né, nós tivemos vários fatos aí que está gravando. A merenda agora não é mais, o PENAI não é mais dentro da escola. A verba ia para os diretores. Agora, o PENAI vai para a secretaria. Nós tivemos um péssimo... até também fiz queixa. Eles estão comprando Eles estão comprando. Merenda? Compraram dito filé de frango moído. É um pacote, né? Onde você... Aí diz ali, pode conter soja. Pode conter soja.
Quer dizer, se é filé de frango moído, não pode conter soja. Quer dizer, alimentação de baixa qualidade, né? Total. Adquirida. Total. O que A insegurança alimentar retornou a Maceió. Isso é um retrocesso. Maceió é a capital, né? Isso abre um precedente para esses municípios todos começarem a agir dessa forma. E não é assim que se faz educação, né? Essa falta de professor está gritante. Esse ano foi ano de IDEB. Muitas crianças do quinto ano que fazem IDEB ficaram 4 meses sem professor. Como é que vai ser a nossa nota? A culpa é do professor? O aspecto mais cruel dessa coisa toda é que pode ter uma rua sem estar calçada, pode ter uma rua esburacada, mas a escola não pode faltar para as crianças, porque você corta o futuro, o presente e o futuro dessas crianças. Quer dizer, você está colocando algo que é estarrecedor. Escolas há 4 meses sem aula. Sem professor. As crianças, algumas turmas sim. Então, algumas turmas, outras não, porque a defasagem do professor extra, né? Algumas turmas sim. Por exemplo, numa escola que tem 5 turmas, 2 turmas estão sem professor. Aí elas estão até deixando, algumas diretoras, por consciência, deixam ir para merenda, né? Porque também tem essa coisa da dificuldade de se alimentar, né? Em casa. Vão para merenda e vão embora. Né? Aí eu não sei qual é a valorização, como é que a gente vai mudar essa realidade? Quer dizer, para alguns inscritos das escolas, para alguns alunos, para algumas crianças, uma percentagem, a escola é uma lanchonete, é um local para isso. Uma lanchonete. E é uma pena que o professor não entenda de política. E é o frango de soja, né? É o frango de soja. Que o professor não entenda de política. Passou uma PL de um vereador, onde ele fornece bolsas, né? Quando não tem vagas, eles vão pagar nas escolas privadas o valor até de 650, 850, eu não estou lembrada agora, porque está tendo uma discussão muito, muito forte sobre isso. Para as crianças de escola pública, meu gente, como é que uma criança de escola pública vai estudar numa Ponta Verde? Não existe isso, essa é demagogia barata, pagando 850. Quem vai está pagando bolsa em escola particular para... Porque não quer construir as nossas creches. Para a creche. Para a creche e para a educação fundamental. Por que não faz o concurso? Vai ter um PSS aí. Essas meninas que passam no PSS não têm compromisso com a educação, Regis. O que acontece? Eles fazem vários concursos. Na hora que eles são chamados para um outro que paga mais 200 ou 300 reais, eles saem. Eles saem literalmente da educação. Mais uma vacância na escola pública. A base, o final da alfabetização não é feita com o compromisso que deveria ser. Aquela famosa história que o Cristóvão Buarque fala, da escola da Senzala e da Casa Grande. E não diminuiu aqui em Alagoas. Em Maceió, o pai consciente sabe que o filho não pode ficar sem escola, sem uma aprendizagem, que é o futuro dele, é o investimento que o pai faz com o filho. Eu tenho até o nome das escolas. A Escola Cívico-Militar Padre Pinho, ali no... Padre Pinho fica Cruz das Almas, em Cruz das Almas. Ela tem as crianças do 6º ao 9º estão sem professores de matemática desde o começo do ano. Escola Cívico-Militar. Balela nessa história aí. Dentro da rede, inventaram isso aí para favorecer os compromissos, os acordos com o bolsonarismo, inventou essa coisa triste. Não existe. Quer dizer, não tem professor na Escola Cívico-Militar, na escola pública. E essa parte, eu lembro bem, eu fui secretário, essa escola foi uma conquista ainda com o nosso saudoso engenheiro Marcelo Barros, que era do Rotary, e ele me cedeu aquela escola para que a gente pudesse instalar ali, cedeu para que tornasse uma escola pública do município. Inventaram esse discurso aí de cívico-militar. Na verdade, não tem aula, não tem ensino de qualidade para as crianças. Né? Mas essa escola, eu lembro muito bem, escola grande. Bem grande. Não é? É um número grande de crianças. E eu vibrei porque, de repente,
a sociedade estava sendo solidária com a educação pública, porque nada funciona sem o apoio da sociedade também. Mas quando você vê que a coisa está funcionando, há sempre a parceria. E eu tive parceria com os mormons, com a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, com o Rotary, que não só cedeu essa aí, também cedeu no Tabuleiro, na Avenida Santana, uma escola que... É Escola Rotary. Tem a Escola Rotary. É Escola Rotary. Exatamente. Essa escola, esse prédio, um terreno imenso. A única exigência que eles fizeram é que os idosos tivessem acesso a uma atividade dentro da escola, mas mais do que justo, né? Aí quer dizer que a Padre Pio está nessa... E está sem uma merendeira também, porque uma foi cedida para a Senge, com um cargo comissionado no Portal da Transparência. É uma coisa absurda. Maceió teve um retrocesso para virar uma cidade de cangaço. É triste ouvir isso, mas eu, mais uma vez, né, já que a gente está aqui para falar de educação, pedi que o professor se intere na política, que ele entenda de política. Porque, Regis, nós temos o policial que elege um vereador policial, nós temos o médico que elege um médico vereador, nós temos o bombeiro que elege um bombeiro vereador, mas nós não temos um professor que eleja um professor. Um professor que esteja no chão da escola, no solo da escola, que conheça todos esses problemas. Isso a gente não tem, né? Ainda que eles acreditem, porque eu sou, como você falou, eu sou uma liderança muito respeitada, me ligam, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E eu digo o caminho das pedras, e digo como é possível, né? Mas é triste a falta de política no professor. E isso tem que acontecer, tem que ser agora. Nas instâncias do Legislativo Municipal, você não tem escola privada, pagar escola privada, se você tem as escolas com salas de aulas que não tem professor, não está funcionando. Não tem como você atender essa criança. Essa basta ver como a educação é tratada. Isso acontece mais na periferia? Não tem, está num todo. A nossa cidade, né, Maceió, eu estou falando de Maceió, que é o que a gente está aqui, e ano que vem a gente tem um pleito eleitoral que vai ser importante para mudar muita coisa, né? A nossa cidade não está pensando em educação como um todo. E a gente pode fazer, como você falou, parceria público-privada. A minha escola tem um laboratório de informática. Não está funcionando. Por que não está? Por que nós não pegamos estagiários das escolas, das universidades? A gente vai conseguir, né? O EJAI, que é o ensino noturno, a defasagem é grande. Porque não há um EJAI interessante. Não há um EJAI interessante. Não se pensa a educação de jovens, adultos e idosos para uma realidade que atenda o contexto deles, né? Então, a gente só vai o quê? As escolas que ainda atraem, que têm boa merenda, boa gestão, porque também a gestão da escola é muito importante, né? Nesse retrocesso, o que está acontecendo? Estão tentando tirar a gestão democrática, para que não haja mais eleição. Há um pensar, né, numa destruição. Eles querem colocar o quê no lugar? A famosa indicação. A indicação do interesse político. Exatamente. Transformar a escola em curral eleitoral. E isso a associação não já vai basta permitir. o Conselho Tutelar que já foi tomado por esse tipo de cabo eleitoral. E já estamos, graças a Deus, nós temos um procurador aqui, que é o doutor Gustavo, que é uma pessoa fantástica. Prendeu 3, tirou agora, semana passada, tirou da atividade, exonerou, porque estavam coniventes até com o processo... Conselheiro, foi? De conselheiro. Passou. É um rapaz de uma competência. Aliás, ele que me ajuda muito, né? Toda vez que eu vou lá, sou sempre atendida. Quando se fala com verdade, né? E se prova o que está falando, não tem para onde contestar, né? A justiça é feita disso. E eu estou pronta para provar tudo que eu falei. A merenda ruim, como foi o caso além desse frango, tinha um tal de um peixe, que era filé. Eu nunca vi filé com tanta espinha. Aí começaram, eu reclamei, muitas escolas devolveram, as escolas que ficaram,
começaram a dar um tutorial pela internet como desfiar frango, desfiar peixe, para a criança não engasgar. Eu acho que o pessoal perdeu a noção de quanto é defasado o nosso número de merendeiros. Como é a estrutura das escolas, das cozinhas nas escolas. Mas é mais ou menos isso, sabe, Fátima? Se procura disseminar é o seguinte, é que a educação não dá voto, então eu não estou preocupado com a educação, seja o que for para as crianças, para as creches que não funcionam. O governo do estado tem feito, pelo menos tem noticiado construções de creches que a própria prefeitura tem Recusado. recusado a utilização dela. A creche maravilhosa montada ali na Grota do Arroz, né? Ali não foi. A minha escola em frente, né? Que eu cacei o documento, que foi reformada por conta do Ministério Público, também fiz o pedido da creche, está lá Tem um terreno para terreno ao que lado, da educação, é da escola. Você me mandou até me provou que era. É da escola. O Ministério Público aprovou que fosse uma creche. Até agora, nada. E não deixa os E olha, tem uma concentração habitacional grande, que é o Vale do Reginaldo. Vale do Reginaldo, 18 mil habitantes, né? E para quê? Para quê? O cara vai fazer Como é que a gente vai mudar essa realidade? Quantas mães querem trabalhar? Nós temos um instituto ali do lado que atende está fazendo curso de corte e costura. Essa mãe precisa deixar o filho na creche para poder atender esse curso de corte e costura, a ter autonomia e autonomia econômica, que é só trabalhando que você tem. Outra coisa que não funciona é o conselho escolar, né? O conselho da escola, né? Algumas mães participam, né? Algumas escolas funcionam, outras não, né? Tem que assinar para se comprar, tem que ter... É aquilo que eu falei, a gente volta lá para trás, a falta de política do professor. Ele acredita em Papai Noel, ele acredita em Coelhinho da Páscoa. Eu acho que de tanto vivenciar, porque há uma fantasia do tanto que é permissivo na educação que eles não acreditam na lei. Agora, além desse PSS, estavam prometendo aumento de carga horária. Regis, a única lei que aumentou carga horária foi na sua gestão. 5 horas. Né? Eu estudei essa lei como associação, e discutimos até algumas vezes sobre isso. E a gente... Na época, o próprio prefeito resistiu, ou até o secretário de administração tentou impedir. Mas nós fizemos valer o compromisso com a educação. Porque não é só figura de retórica. Não há como não se discutir um orçamento público, não há como se discutir uma gestão pública, se a questão da educação é mais ou menos o que aconteceu agora na Argentina. O Milei aparecia num comercial arrancando o nome do Ministério da Educação. Esse vai para o mato. Como é que vai para o mato a educação? Né? Era só mentira, é doutrinação. Educação é doutrinação. Quer dizer, até alguns setores tentaram isso, mas a educação ela é básica. Ver se alguma família, mesmo que tenha uma visão equivocada da política, não coloca os seus filhos na escola, se não participa do Enem, se não procura a universidade. Exatamente. E se você parar na porta das escolas agora, a nossa clientela mudou, hein? A nossa clientela não é mais aquela tão necessitada assim. E ela é muito misturada. Porque é exatamente. Uma ascensão também econômica aí do público C e D, né? Questão A pandemia deu muita perda, né? Teve muita perda econômica, né? Muita gente teve. E muita gente vai deixar seu filho lá com carro. Sim, que você não via. Exatamente. Eu sou professora da rede desde 2007, daqui de Maceió, mas eu tenho uma caminhada antes, né? Da educação. 2007, eu não via carros levando filhos. Eu hoje vejo. É um detalhe. Um detalhe que você... Se fizer uma pesquisa, vai... Exatamente. E essas pessoas não estão cobrando? Estão cobrando e estão indo ao Ministério Público também. É aí que está acontecendo. Nós não temos o tal do PAE, que é o acompanhante de crianças especiais, né? Aí foi feito um concurso agora que vai ser, né? Eu não sei como vai ser, sinceramente, porque um PSS... que vai ser por currículo, não vai ter prova. Em dezembro, 5 de dezembro, fecha a inscrição. Nós estamos com o calendário apertado até porque nós fizemos uma greve até janeiro,
Quer dizer, março nós vamos começar, vai ser rápido assim essa posse? Como é que vai ser isso? Não sei, Regis. E ano que vem, ano eleitoral, é permitido isso? Nós temos que saber, o Ministério Público vai responder tudo isso, né? Sim, o Ministério Público tem um setor só voltado para a educação. Exato. E o que é mais importante é esse acompanhamento. O Ministério Público foi uma instituição criada a partir da Constituição de 88, exatamente para proteger a cidadania, né, proteger a sociedade. Então, o Ministério Público tem que se antecipar. Não adianta abrir processos e mais processos, remeter para a Justiça, mas se antecipar. É a questão do preventivo. Acompanhar, reforçar esses conselhos que não estão funcionando. Por que não estão funcionando? Será que a diretora está dando cesta básica para os conselheiros, para ter ele nas mãos? O que é que está acontecendo? Será que é essa prática ou não é? O que é que pode reformular e fazer da educação esse algo revolucionário, que deu um plus diferente à compreensão daquilo que é básico, que é cidadania. As pessoas precisam adquirir cidadania. Essa é a palavra básica. Se não sabe o que é, procura saber para poder interferir na escola, ajudar os professores. Mas o conselho da escola é para isso, para ajudar nessa questão. Aí quando começa a colocar a culpa, que tem muita, o gestor, que é o prefeito. Aliás, esse aí agora é proibir parada gay, inventar cadeira, fazer o que acha que deve fazer como marketing nas redes sociais e esquecer de administrar. Mas mesmo assim ele está bem, as pesquisas mostram que ele está bem aceito pela população. Mas será que essa população está vendo essas escolas? Será que essa população que foi entrevistada é realmente morador de Maceió? Sim. Eu não Essas coisas é que a dúvida gente... nas pesquisas, né? Não, nas pesquisas não. Mas as pesquisas são trabalhadas. Elas podem estar sendo favorecidas por um aspecto e relegado outros que não estão sendo informados. É possível. Agora, como você diz, faz a pesquisa na porta da escola com os pais dessas crianças que estão indo só se alimentar, pegar o frango de soja que o JHC está distribuindo. Ele devia distribuir na casa dele, né? Isso é revoltante nessa questão. Agora, e o próprio processo da discussão pedagógica dessa escola, da qualidade do ensino, isso vem sendo discutido. O próprio Conselho Municipal de Educação se reúne, tem feito essa... há uma dispersão na educação? Ou o gestor está impondo situações que fragilizam essas... Chega agora no final do ano, nós estamos... Para justificar as verbas, né, que como eu entendo, né, dessa parte, para justificar a nossa verba, está se fazendo um monte de formação. Só que o professor não está podendo ir. Por quê? O professor, no final do ano, ele está assoberbado de tarefas, né? Ele está muito cheio de complementações. Então, o que está acontecendo? Há uma cobrança em cima do professor. Por quê? O professor que está em sala de aula, ele tem que suprir o que não está. Ganhar em números, né? Então, nós estamos assim, né? nessa corrida do ouro. Essa gestão foi tão descompromissada, se eu fosse elencar aqui vários, nós não temos fardamento, que está prometido desde o primeiro dia, nada até agora, o fardamento não chegou. Essa merenda aí, que agora é comprada pela gestão, né? Outra coisa que nós não temos, os professores que nós não temos. O prefeito foi para a rua dizer, num evento que teve de educação, mas educação é massa. Fez um evento ali no centro de convenções, maravilhoso, prometeu um iPhone e um MacBook, onde estava cotado, ele estava gastando 54 milhões. O Ministério Público embargou esses 54 milhões, o professor não ganhou iPhone, não ganhou MacBook, e cadê esses 54 milhões? E ninguém fala nada disso aí. Mas aí é que está. Aí é que eu estou dizendo para o professor. Mas ele investiu muito em propaganda desse... Propaganda desse educação é massa, é maravilhoso. Mas cadê esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? É isso que o professor tem que aprender. Dizer que vai tirar... O pessoal ainda não entendeu, o professor não entendeu, que não pode sair de 25 horas para 40. Por quê? Porque é inconstitucional, teria que ter outro concurso. Ele pode sair, sim, de 25, como já foi passado, né,
até para 30, porque ele tem 1/3 de hora de atividade, ele não tem como suprir. Mas mais que isso não pode. Você já colocou isso em lei, né? Há muito tempo atrás. E é fácil de fazer. Há um estudo que pode ser. Agora, não pode pegar o professor e efetivar sem concurso. Isso é promessa vaga. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. Isso não está na lei, né? Ele não pode, é. seria descumprir a lei, né? E da onde vai vir esse dinheiro, Regis? Se a gente perdeu 4,70% do orçamento só da educação, o resto ninguém perdeu. O município tirou da educação 4,70%. Está lá, é que o pessoal não consulta os meios oficiais, né? As escolas todas estão sem manutenção, não existe mais esse setor de engenharia, que era conhecido, você sabe que existia, não existe, está parado, não sei onde está. É porque muita gente vai para escolha, participa das eleições só naquele momento eleitoral, mas nem sequer vê os programas. Dá um dado agora aqui, um número, para que você possa se basear. É mais ou menos como você faz o seu dia a dia ou a sua vida semanal, mensal, na sua casa. O orçamento público, hoje, no Brasil, ele corresponde exatamente a 70% desses recursos que vão para a União. Portanto, para o governo federal, 70%. 25% para o Estado, do bolo do imposto, do que você paga de impostos nesse país, de todo tipo. Agora será aperfeiçoado com a reforma tributária, mas desse bojo total, 70% fica com a União. Fica com a União. 25% para os estados. Para o município, vai apenas 5%. Já é uma coisa absurda. E se esse dinheiro não é bem empregado, esses recursos não são bem utilizados, por isso fica essa onda, essa demagogia aí de deputado federal. Estou trazendo recursos para Alagoas. A gente tem que se unir. A gente vê discursos aí toda hora, até nas televisões, né? De que está trazendo recursos. Na verdade, ele devia ter feito e estar atento ao orçamento da União. Mas eles estão ou fazendo o que fizeram do orçamento secreto, que foi um escândalo, até hoje não foi explicado nesse país, e agora estão pegando esses recursos que eram do orçamento secreto e embutindo em emendas que o Estado, a União, o governo federal, vão ser obrigados a repassar para onde eles desejarem. Quer dizer, nada se faz na vida sem planejamento. Exatamente. Tudo tem que ter um plano. Tem um plano para trabalhar, para namorar, para casar, para construir a família, para edificar uma sociedade nova. Tem um plano para governar o país, o Estado e o município. Quer dizer, se a discussão na sociedade não for para fiscalizar e analisar que plano está sendo feito para o meu bem-estar, para a vida cotidiana, nós vamos resvalar para esse discurso demagógico das redes sociais, do marketing político, da cadeira gigante, da roda gigante, Skate gigante. das estradas gigantes que ligam a praia ao Benedito Bentes. Quando você chega lá, tem um muro fechado, porque a especulação imobiliária não deixa ter acesso às praias. Então, tudo é Sofrendo muito, Marcelo. Aquilo que eu falei para você, eu sou concursada desde 2007. Eu nunca vi tão ruim como está agora. Essa realidade está muito ruim. E está na hora do professor levantar a voz, sabe? Porque ele também está sendo omisso com o aluno dele, né? O nosso prefeito, ele não tem um portal da transparência detalhado. Eu consigo achar algumas coisas, né? Há uma falha. Eu até envio e-mail para a ouvidoria, mas ele não está muito explícito, né? Vem sempre o contexto geral e aquela coisa não tem a boa vontade de esclarecer. Nós tivemos um feirão aqui
né, de arrecadação. A prefeitura arrecadou muito, Regis, sabe com o quê? Com os débitos. Eu mesma tinha um débito de tributação eu era autônoma assim que eu vim morar aqui, em 2005, e eu tinha esquecido. Como eu passei para o concurso, eu não dei baixa, né? E eles me cobraram. Fui para lá, paguei, entendeu? Saí. Eu fiquei numa fila quase que 2 dias para poder conseguir pagar. Então, quanto será que arrecadou? Cadê esse dinheiro que não está no portal? Para onde está indo esse dinheiro? Porque realmente a gente só recebe 5%. Exato, só recebe 5%. Por isso, a gente tem que pensar na estratégia de público-privado. Vamos lá, mas não é eu pagar uma escola. É eu trazer uma empresa que possa ceder o quê? Uma parceria de estágio com alguns estudantes, né? Uma parceria, uma empresa de alimentos que pode ceder a preço de custo um material específico. Isso aí tudo pode ser feito. Agora, não ficar vendendo imagem para professor, e professor acreditando que vai passar por cima da Constituição e que vai ganhar 40 horas porque esse prefeito vai conseguir. Não está saindo nenhum benefício do professor Regis. Tem professor que ainda não pegou a sua mudança de nível para nível superior. Há mais de 5 anos. O rapaz já fez a pós-graduação e o mestrado, ainda está ganhando como se fosse ensino básico. E fonte segura da prefeitura diz, só sai se entrar na justiça. Na acomodação, você não constrói mudança, não é? Acreditar num discurso vazio, nem ter a consciência de que a lei existe, porque a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, muito menos um professor, não é? É saber dos seus direitos, saber das suas condições, como atuar como cidadão na sociedade. Eu espero que a escola cada vez mais se organize no sentido de melhorar a qualidade do ensino, que o ensino não seja diferenciado na sociedade, que o ensino não seja péssimo para os pobres, né? E que atenda uma camada privilegiada, porque é aqueles que podem pagar uma escola privada. Fátima, obrigado aí pela sua participação, foi importante. E só uma última informação. E a escola de jovens e adultos está funcionando para e passo com o município? É jovens, adultos e idosos, né? EJAI agora, né? A nomenclatura. Olha, ela está funcionando sim, mas eu acho que tinha que ter mais investimento, né? Porque mais incentivo. Exatamente. Com transporte é uma coisa fácil de fazer. Eu falo da minha realidade. Eu consegui um ônibus para dentro do Reginaldo. A frequência, como a gente tinha uma baixa frequência por conta de lama, a gente conhece a realidade e não pode culpar. Nós temos diminuiu muito a ausência dos alunos, muito, muito mesmo, né? A nossa frequência está quase que batendo 90%, exceto alguns casos. E à noite, será que se a gente fizesse isso não ia ajudar? Será que a gente não ia... Porque é duro para o trabalhador que pegou um ônibus cheio, vai para casa, sobe lá na 4ª ponte do Reginaldo, porque o Inácio Salgadinho ainda está nascendo ainda, né? Ele ainda está no período embrionário, porque ainda está com lama, e tudo isso que tinha há anos atrás ainda está. Continua, né? E eu não sei nem se vai sair, porque já estão... Ele está varrendo... Né? Ele está... não sei, porque na verdade a fonte já morreu. Não existe mais. Aquilo é água de esgoto mesmo. Isso é provado. Mas, infelizmente, falta informação para a população. Ele vai até a 4ª ponte, toma um banho e retorna. Será que se ele tivesse um ônibus, ele não ficaria mais tranquilo? Não seria melhor? Não seria mais descansado? Ele não teria um aproveitamento melhor? E não ser um depósito de alunos fracassados do diurno? Porque muito já se fez assim. O aluno já está com 15, 16 anos, bota para a noite, porque ele não aprende, né? E não é assim que deve ser tratada a educação, né? O respeito que tem que ser com a educação, seja a educação infantil, da creche, do Fundamental 1, do ensino médio, tem que ser tratado com respeito, senão ela não dá resultado. Então, de pé de ouvido, em pé de ouvido, vai professor, pais, conversando sobre a qualidade do ensino da escola dos seus filhos. Se a gente não pode mudar o mundo, vamos mudar pelo menos a escola no nosso bairro, a escola dos nossos filhos. Fique atento a isso. E obrigado, Fátima, pela sua participação. Eu que agradeço. Estou pronta para a próxima.